E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre o que nos vem a respeito de Israel, tentando entender a situação de Israel nos dias de hoje. A situação de Israel é muito confusa. O próprio povo segue de uma forma cega. A política em Israel é uma salada. É um país totalmente democrático e, por isso, muito pouco teocrático, e segue em muitas direções procurando atender a todos, inclusive o movimento LGBT, o movimento gay, que é muito forte em Israel. Mas eles também têm a cabala, as crendices e o ceticismo. São muitos os judeus ateus que não creem em Deus, são judeus ativistas de esquerda no mundo a favor do aborto, a favor da eutanásia, a favor do movimento LGBT, e todas essas bandeiras de esquerda. São muitos os céticos que não acreditam em Deus, são muitos também os ultra-ortodoxos que querem ressuscitar a religião, mas não querem um relacionamento pessoal com Deus. Eles continuam opostos e não querendo saber de Jesus nem de cristianismo. Na esmagadora maioria, os judeus estão nessa direção. De vez em quando nos vem à tona alguma notícia a respeito de conversão de alguns judeus para se tornarem messiânicos. E o número em Israel é ainda de poucos mil. Israel tem uma população ao todo de perto de 10 milhões de judeus, e população essa que está aumentando bastante, por vários motivos. Os judeus estão sendo perseguidos na maior parte do mundo. Há situações que têm crise financeira, como no Brasil. Um judeu de classe média no Brasil está tendo muito apelo para ir para Israel. Israel tem um ministério para incentivar a vinda de judeus do mundo todo para Israel, dá incentivos, cursos e todo o apoio para os judeus se estabelecerem em Israel. Na Rússia já há um movimento de perseguição, embora oficialmente o governo do presidente Vladimir Putin diga apoiar os judeus, mas na prática os judeus estão sendo apertados. O problema da Ucrânia com a Crimeia e a Rússia é um problema muito complicado, e ali tem muitos judeus. Só de uma vez, lá para 2014, cerca de 400 mil judeus dali foram para Israel. E continuamente judeus daquela região do leste europeu, da Rússia, Ucrânia, da Crimeia, estão indo para Israel. Do mundo todo, pessoas judias estão indo para Israel. A população está crescendo. Israel é um país poderoso economicamente, altamente desenvolvido em tecnologia, muito forte em armas e muito bem preparado, porém, politicamente está muito isolado. A ampla maioria dos países do mundo estão contra Israel. E mesmo os aliados também vão ficando insatisfeitos com Israel. Por exemplo, a Lituânia, um ministro das Relações Exteriores da Lituânia veio dizer: eu sou totalmente a favor de Israel,
Nós somos a favor de Israel, mas Israel não tem correspondido, não tem nos ajudado, porque nós estamos sendo apertados pelo expansionismo da Rússia. Agora não é União Soviética, é Rússia. Nós estamos sendo apertados, no entanto, Israel não nos apoia, porque Israel está conversando com a Rússia. Então, nós estamos incomodados, ainda procuramos apoiar Israel, mas estamos incomodados com o fato de Israel não nos apoiar. Os Estados Unidos promoveram há pouco a Conferência Econômica do Bahrein, Paz para a Prosperidade, mas, na verdade, era uma conferência econômica visando dar condições econômicas para os palestinos sobreviverem sem receber esmolas dos países árabes e muçulmanos. Porque hoje, praticamente, a Palestina não tem atividade econômica, nem turismo, né? É muito perigoso lá, as pessoas não vão fazer turismo lá. E a Palestina sobrevive apenas por causa da guerra, sobrevive de esmolas, que são verbas que os países muçulmanos e talvez entidades muçulmanas, ONGs muçulmanas, enviam para que eles mantenham a belicosidade contra Israel. Ou seja, os palestinos agora, debaixo do poder do Hamas, que é controlado pelo Irã, só tem uma razão de ser, é guerra contra Israel. E porque eles estão continuamente incrementando a indústria da guerra contra Israel, é que os outros países árabes e muçulmanos mandam dinheiro para eles. Eles sobrevivem de verbas recebidas, doações, e não têm uma atividade própria. O presidente norte-americano, ao querer desenvolver atividade econômica para eles, na verdade está implicitamente reconhecendo o direito dos palestinos sobreviverem como uma nação, o que Israel nega. Ou seja, até os Estados Unidos estão fazendo um jogo, de certa forma, contra Israel. Israel está politicamente muito ilhado, faz algumas incursões por países árabes, existem países árabes que têm um relacionamento escondido com Israel e que não vão participar do Gog e Magog, tipo Arábia Saudita, provavelmente Omã, o Catar, Emirados Árabes e também o Bahrein. São países ali do Golfo Pérsico que produzem petróleo, são ricos e, de certa forma, adotam o capitalismo. Eles não hostilizam muito Israel, mas está longe de serem apoiadores de Israel. No cômputo geral, a maior parte dos países do mundo está contra Israel. Mas, irreligiosamente, bom, a política em Israel não é uma coisa muito limpa e muito pura também não. O primeiro-ministro Netanyahu está sendo acusado de corrupção e há fortes indícios. Mas ele está muito forte, apoiado politicamente, e isto então não está conseguindo vingar a punição para ele por causa da corrupção. Ele está tendo dificuldade em fazer um governo que ele quer fazer bem mais à direita. Pode ser que haja eleições em setembro que foram marcadas, mas pode ser que elas sejam suspensas. A política está muito indefinida, mas é uma briga continuada. Agora, eu vi uma reportagem também de que um grupo grande de judeus ultra-ortodoxos está protestando contra o governo. Esses judeus ultra-ortodoxos não trabalham, são sustentados pelo governo e acabam sendo um peso muito grande, mas eles votam e eles estão cada vez em número maior pressionando o governo no paternalismo. Eles querem receber o Bolsa Família deles, eles querem ser sustentados pelo governo enquanto eles estão rezando e se preparando teologicamente. Esse conceito de preparar teologicamente é estudar toda a tradição
deles, aqueles livros. A Bíblia é o que eles menos estudam, mas esses judeus ultra-ortodoxos estão cada vez mais fortes, porque eles recebem apoio e sustento do governo. O governo já vai pressionando para que eles tenham um limite, mas ainda está longe de conseguir alguma coisa, porque eles pesam muito nas eleições e estão fortalecendo o presidente Netanyahu em troca de favores. E quando o governo, por exemplo, prendeu um jovem que era seminarista, e por ser seminarista ele estava descompromissado com o serviço militar, o governo disse, está bem, ele não vai servir as Forças Armadas, mas ele pelo menos tem que se apresentar. E aí eles protestaram, os ultra-ortodoxos fizeram um barulho, interromperam o movimento na estrada, movimentos, aquele barulho. Pois é, eles são muito fortes e trazem uma confusão danada em Israel. Eles não aceitam o modernismo, querem que Israel se dobre àquela doutrina deles, que tem que voltar aos tempos passados e viver daquela vida sem nada moderno. Eles não aceitam nenhuma máquina, nenhum motor, nenhuma eletrônica, nem rádio, nem televisão, nem luz elétrica. Eles não aceitam nada disso, os judeus ortodoxos, mas querem que o governo os sustente. Então isso traz um peso tremendo para Israel e uma confusão política também muito grande. Em resumo, Israel está uma salada, muito forte economicamente, muito forte em armas, porém fraco em política e na política interna, um país totalmente dividido, ainda bastante contra o evangelho. E existe um grupo restaurador da religião que quer reconstruir o templo. Eles acham uma afronta, um absurdo, eles não poderem construir o templo no lugar que era construído antigamente por Salomão. E ali está a mesquita muçulmana, que eles não podem derrubar. Há 700 anos aquela mesquita muçulmana está ali, é o Aqsa. E os judeus querem, porque querem, construir o templo. Essa vai ser a grande tarefa do anticristo. O anticristo vai ser badalado e elogiado no mundo todo, porque ele vai arranjar uma conciliação. Ele vai fazer um acordo com Israel para construir o terceiro templo. Israel vai ficar todo feliz, satisfeito. Em troca, Israel vai se abrir para a ONU, para o mundo. O anticristo vai estar por cima de tudo, vai ser badalado no mundo todo, porque ele vai conseguir fazer um acordo de paz de Israel com os palestinos por 3 anos e meio. É claro que esse tempo não vai ser estabelecido. A Bíblia que diz que vai ser de 3 anos e meio. Mas o anticristo vai ser então muito elogiado e glorificado no mundo todo por ter conseguido fazer esse grande acordo de paz que inclusive vai permitir a Israel a reconstrução do templo. É sempre bom a gente lembrar, para nós cristãos, a reconstrução desse terceiro templo não vai significar nada, nada, nada. Inclusive, ele vai ser derrubado no final da grande tribulação. Mas, em algum momento, isso deve satisfazer os judeus, que não querem se voltar para Jesus. Eles querem para o templo de Salomão. O templo que Jesus vai reconstruir no milênio é o templo de Ezequiel, não é o de Salomão, lá de Ezequiel, capítulo 40 até 48. É muito diferente. Então Israel está confuso, continua cego, querendo continuar cego, porém agora rico, poderoso, se gabando disto, ensoberbecido por causa disto e cada vez mais longe do Senhor. Este é o quadro do Israel de hoje que antecede o arrebatamento e a grande tribulação. Portanto, é bom a gente entender as coisas e não ficar assim sonhando muito com Israel, achando que Israel está abafando, porque isto tudo que está sendo construído
é para ser destruído na grande tribulação. Entendamos isto.